Autoridades da Rússia tentam aparentar uma certa normalidade depois dessa crise militar que a gente acompanhou e tomou conta do país. Essa semana, documentos exclusivos obtidos pela CNN sugeriram que um general do alto escalão russo tinha relação próxima com um grupo de mercenários que se rebelou há uma semana e inclusive ameaçou tomar Moscou. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Vitélio Brustolin, professor da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador da Universidade de Harvard. Professor, tudo bem? Ótimo dia, bom domingo. Obrigado por estar aqui com a gente na CNN, trazendo aqui para nós um pouco mais de informação e também nos dando uma aula, porque esse assunto de fato, né, professor, veio à tona, muita gente se perguntou o que é esse grupo mercenário, de onde surgiram. Inclusive, o professor Putin tem tentado, de certa forma, demonstrar que está tudo sob controle, né? Mas, na sua opinião, ele saiu enfraquecido dessa crise? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia a todos. Veja, há um certo consenso internacional de que houve uma fratura no governo Putin por esse episódio, porque ele foi desafiado publicamente, ele foi desafiado perante a comunidade internacional, perante as Forças Armadas e perante a população da Rússia. Nesse momento, ele tenta dar uma resposta, Renan, de expurgos, né? Você citou há pouco um general das Forças Armadas Russas que faria, né, segundo divulgação de documentos sigilosos, faria parte, né, da lista de aliados do Grupo Wagner desde 2017. Esse general é o Surovikin. O Surovikin, ele já foi o comandante-geral da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ele ficou no comando da guerra de outubro até janeiro, de outubro do ano passado até janeiro desse ano, quando assumiu o general Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior russo. E o Surovikin, com mais outros 30 generais e oficiais de primeiro escalão russo, estão sendo investigados. Várias fontes relatam isso, inclusive fontes internas da Rússia, que conseguem disseminar informação sem passar pelo controle estatal. Esse general, existe uma corrente, Renan, que diz que, na verdade, na última hora ele teria voltado atrás, né, do apoio ao Prigozhin, né, líder do grupo Wagner. Inclusive, o Surovikin, ele grava um vídeo, né, pedindo para os mercenários recuarem, não marcharem até Moscou. E a gente precisa lembrar que durante essa marcha em direção a Moscou, algumas aeronaves foram derrubadas pelo grupo Wagner. E esse general, o Surovikin, ele é justamente o general responsável pela Força Aérea Russa. Então, alguns analistas dizem que na última hora ele recuou, e esse recuo, Renan, pode ser uma das razões pelas quais o Prigozhin decidiu paralisar a marcha a 200 quilômetros de Moscou, porque ele não teria tido apoio de alguns setores das Forças Armadas e também da FSB, da Guarda Nacional e talvez das polícias de Moscou, como ele esperava, Renan. Professor, é muito interessante o que você está trazendo para a gente. Confesso que quando essa história acabou vindo à tona, eu mergulhei um pouco nesse assunto para entender melhor essa relação entre esse grupo mercenário Wagner e também Putin, né? Porque a gente sabe que, apesar de hoje Putin estar, como o senhor mesmo mencionou, com a imagem um pouco mais enfraquecida, a gente sabe que existe uma relação muito próxima entre Prigozhin e também Putin, né? Existe. Eles se conhecem há 20 anos, Renan. Eles são da mesma cidade da Rússia, de São Petersburgo. O Prigozhin, ele chegou a cumprir pena, né? Ele teve uma pena de 12 anos, ele cumpriu 8 anos e alguns meses na década de 80. Quando ele saiu da prisão, ele abriu uma venda de cachorro-quente que se ampliou, se transformou numa rede e depois numa rede de restaurantes que o Putin frequentava. E aí, num dado momento, o Putin levou ele para dentro do Kremlin para servir a comida dentro da presidência russa, o que é uma tarefa muito delicada, porque o Putin é reconhecidamente muito cuidadoso com a sua alimentação, com o seu distanciamento. Nós vemos as imagens dele durante a pandemia naquelas mesas imensas, recebendo as pessoas. Ele ficou isolado muito tempo. Então, é uma tarefa de confiança servir as refeições. Ali o Prigozhin também ganhou contratos para fornecimento de suprimentos para o exército russo, para as escolas públicas de Moscou. Ele é um bilionário. Um fato dessa semana, Renan, que chama atenção é que até o ano passado o Putin negava qualquer relação do Estado russo com o grupo Wagner.
Inclusive, no início da guerra, em 2022, ele disse que não havia qualquer relação, que era só um grupo de mercenários, simpatizantes, uma milícia que concordava com as ações da Rússia. Mas na quarta-feira passada, o Putin admitiu o vínculo do Estado russo com o Grupo Wagner, inclusive admitindo que repassou mais de R$ 1 bilhão entre maio de 2022 e maio de 2023 para o Grupo Wagner em recursos do Tesouro Russo e quase R$ 1 bilhão para o Prigozhin e o grupo dele, o Concorde, para fornecimento de alimentos para o Estado russo. O que isso implica? Implica que todos os crimes cometidos pelos mercenários do Grupo Wagner, saques, assassinatos, execuções, sem direito para prisioneiros de guerra, estupros, esses crimes que são contra o direito internacional, agora passam a ser também responsabilidade da Rússia, porque até então não havia como provar o vínculo, o nexo causal entre as ações do Grupo Wagner e do Estado russo. Mas as declarações do Putin permitem que investigações, inclusive do Tribunal Penal Internacional, possam agora criar um vínculo entre as duas organizações, Renan. O fato é que, pelo que você nos trouxe agora e o que a gente vem acompanhando, o Grupo Wagner, de certa forma, funciona como uma espécie de um grupo mercenário que faz esse trabalho sujo, digamos assim, para o Kremlin, para Putin. E, acima de tudo, apesar dessa aparente ruptura, Putin precisa muito deles, seja na linha de frente, no fronte de batalha, como também consegue receber dinheiro por meio do Grupo Wagner. Nesta semana, o Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores russas, disse que o Grupo Wagner não vai mais atuar na guerra na Ucrânia e também não atuaria mais na Síria, onde foi empregado desde o início para defender o governo sírio, que é aliado do Putin. Mas ele continuaria atuando em outras regiões da África, Então, por exemplo, o Sudão, República Centro-Africana, Líbia, Mali, Camarões, Moçambique, Madagascar. Existem relatos também, Renan, de que esse grupo foi infiltrado na Venezuela em 2019, que ajudou a proteger o Maduro naquela época e treinou tropas venezuelanas em 2019. Essas informações são da agência Reuters. Então, o Sergei Lavrov diz que o grupo não atuará mais na Ucrânia, mas o governo ucraniano está reforçando os militares na fronteira com Belarus. Ali já foram colocadas minas terrestres depois que Belarus ajudou na invasão russa à Ucrânia e agora estão sendo enviados militares para lá porque o Grupo Wagner está a 200 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Então, mesmo que não tenha sido proposital, que não tenha sido uma ação diversionista, para chamar a atenção e depois simplesmente se infiltrar em Belarus e voltar a atacar Kiev pelo norte, neste momento os ucranianos tomam uma medida protetiva. O Zelensky tinha afirmado que não ia fazer isso, mas os relatórios de inteligência fizeram com que ele mudasse de ideia, Renan. Professor, a gente sabe que, de fato, Prigozhin está exilado em Belarus. Sabemos onde ele está? Nós sabemos que existe uma base ali ao sul, 200 quilômetros ao norte da fronteira de Belarus, ao sul da capital, Minsk, mas aquela base ela tem sido fotografada por satélites. As imagens que foram divulgadas até o momento são de baixa resolução, Renan. São imagens divulgadas pela BBC de Londres. Mas elas já permitem visualizar que ali têm sido feitas algumas fortificações, alguns ajustes numa base que tinha sido abandonada há muitos anos. Ou seja, nós sabemos que ali existe sim um novo contingente militar e aparentemente são tropas do Grupo Wagner. Embora essas tropas, muitos deles tenham já devolvido as armas que receberam do exército russo, ou pelo menos é isso que se alega publicamente, Renan. Muito interessante com o surgimento e vindo à tona essa história do Grupo Wagner, para a imprensa mundial, para a gente entender um pouquinho quem são esses mercenários. Acima de tudo, Prigozhin, sabemos que está exilado, ou não, lá em Belarus, mas de que forma que a gente pode ter novos motins? Será que isso pode vir a acontecer? Porque acho que algumas perguntas ainda estão sem respostas. Prigozhin pretendia, melhor dizendo, derrubar o Kremlin, Putin, tirar Putin do poder, e podemos ter novos motins ou isso já está descartado? O Prigozhin diz que não era a intenção dele derrubar o Putin, mas veja, durante meses ele criticou o ministro da Defesa, o Shoigu, e o chefe do Estado-Maior, o Gerasimov.
No último momento, no sábado passado, no sábado da semana passada, quando o Putin fez aquela declaração dizendo que eram traidores, que a população deveria se unir, comparando aquele evento à Revolução de 1917, que derrubou a monarquia russa. Naquele momento, quando o Prigozhin respondeu, ele disse: a Rússia terá um novo presidente. Ele falou isso. E aí começa a marcha para Moscou. Em março do ano que vem, dia 17 de março, vai haver o primeiro turno das eleições na Rússia. Nós sabemos que não são eleições isentas, Os oponentes do Putin são combatidos com mão de ferro. Nós vemos o caso do Navalny, por exemplo, que foi envenenado e está na prisão. Mas o Prigozhin se põe como uma força contrária ao Putin. E olhando para as imagens da marcha dele, por exemplo, em Rostov, nós percebemos um apoio da população, pessoas tirando foto, aplaudindo o Grupo Wagner, que é um grupo declaradamente insurgente. Também existem grupos insurgentes dentro da Rússia, na região de Belgorod, que já vem fazendo operações naquela região e que são contra o governo central russo. Existe um dado recente, Renan, muito interessante e ainda não divulgado, que depois desse incidente com o Grupo Wagner, a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, divulgou um canal no Telegram para russos que resolverem se insurgir contra o governo central poderem contatar a CIA com segurança. E ontem o diretor-geral da CIA disse que esse canal recebeu mais de 2,5 milhões de acessos até o momento. Então o governo dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que evita dizer que teve qualquer vínculo com esse motim dentro da Rússia e diz que isso é uma questão interna da Rússia, aproveita este momento para aprofundar essa crise interna no governo russo, Renan. A gente tem essa crise interna dentro do governo russo, como você destacou, motins, grupos insurgentes, mas de que maneira a Ucrânia se beneficia com tudo isso que aconteceu e com o day after de tudo isso? Bom, primeiro saíram 25 mil soldados da maior força de choque que a Rússia tinha na Ucrânia, que era o Grupo Wagner. Uma força que usa táticas que o exército russo não usa mais, como ondas humanas, por exemplo, que foram usadas para tomar Bakhmut. Então, são 25 mil a menos, a gente não percebe nesse momento efeito no campo de batalha, porque eles já estavam fora da linha de frente, depois da tomada de Bakhmut eles recuaram. Mas isso com certeza fará falta caso a Rússia volte a atacar, caso retome a iniciativa, porque nesse momento, embora tenha alguns focos de ataque, a Rússia está na defensiva, a Ucrânia tem a iniciativa e o ataque tático. Então, são 25 mil a menos de uma força extremamente combativa, mas isso também afeta a moral das tropas, Renan, porque os soldados veem os seus líderes, os seus militares, os generais, em choque entre si, e isso reduz a confiança nos oficiais. A força atacante já tem a moral reduzida em comparação ao defensor, porque o defensor protege as suas famílias, protege o seu país, não tem opção a não ser se expor aos perigos da guerra. Os russos têm razões questionáveis para essa guerra. Os prisioneiros russos afirmam que não entendem os motivos para essa guerra. Então, somando isso ao choque entre os oficiais e a falta de equipamento, que é uma das razões que levaram o Prigozhin a se insurgir, nas palavras dele, falta de munição, falta de equipamento adequado, muitos russos têm que comprar parte do equipamento usado na guerra, tudo isso reduz a moral do soldado. E isso tem uma influência muito importante na guerra, muito significativa, isso já é retratado por Clausewitz, um dos teóricos da guerra, porque ninguém vai correr o risco de morrer se não tiver muita confiança na sua liderança e nas razões para aquela guerra e no equipamento que está usando, Renan. E, obviamente, dentro dessa sua explanação interessantíssima com relação à falta de armamento, essa falta de moral, talvez, ou de referência dos combatentes com os seus generais, enfim, isso pode ser um indício de um início que acho que muita gente espera do fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, ou então da gente ter uma certa diminuição nesses confrontos que a gente já vem acompanhando, infelizmente, devastando cidades, acabando com famílias, milhares de inocentes mortos?
Ainda é cedo para a gente afirmar isso, mas isso pode gerar uma ruptura das linhas de frente russas, né? Nesse momento, a Ucrânia tenta atacar frontalmente as linhas defensivas, né? A Rússia reverteu a defensiva nesses 1.000 quilômetros de linha de contato, mas a Ucrânia tem conseguido, ela criou uma cabeça de ponte, por exemplo, em Kherson, e ela tem tentado se infiltrar e fazer uma cabeça de ponte até o Mar de Azov. Se ela conseguir penetrar frontalmente, né, o que é muito difícil, a gente precisa afirmar, porque trincheiras, valas antitanque, tudo isso é combatido com aviação, que a Ucrânia não tem nesse momento. Mas se a Ucrânia conseguir fazer uma cabeça de ponte até o Mar de Azov, ela consegue então fazer ataques pelos flancos a essas fortificações russas. E aí pode ser mais eficiente esse tipo de combate. A gente viu isso, por exemplo, na linha Maginot, que os franceses criaram contra os alemães na Segunda Guerra. Depois que a linha é ultrapassada, fica muito difícil de sustentar a defesa. Mas ainda é muito cedo para afirmar que isso vai acontecer e os ucranianos avançam muito lentamente. Segundo eles procuram evitar perda de equipamento e perda de vidas. E essa é uma primeira fase que eles afirmam dessa contraofensiva, que se reverte nesse ataque frontal às trincheiras, mas também em ataque à logística russa, à munição, ao combustível atrás da linha de frente, Renan. Professor, muitíssimo obrigado, viu, por essa grande aula para a gente aqui neste domingo no Live CNN. A gente conversou ao vivo com o Vitélio Brustolin, que é professor da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador da Universidade de Harvard. Professor, fique à vontade para voltar sempre, para nos ensinar tanto aí com seus conhecimentos e um ótimo domingo. Poxa, obrigado pela honra de participar. Um bom dia a todos. Obrigado.